há uma advertência prévia. Estarão, por certo, ustedes equivocados se pensam que eu hablo em um malo castelhano. Que não, eu hablo um portunhol perfeito. Portanto, é feita esta advertência. Vou a mesclar um pouco, vou sobretudo a falar em português, porque se tento traduzir ao mesmo tempo para portunhol, vou a gastar muito tempo e não quero prejudicar o companheiro que viene a seguir. Queria agradecer à organização do Congresso a invitação que me foi formulada para participar, pois é sempre um grande prazer partilhar minha modesta experiência, sendo certo que é uma honra poder contar com vosotros e nestes congressos, lo que me encanta sobretudo não é tanto lo que vou a dizer, que não é muito importante, pero el encontro com a gente, a troca de impressões e tudo isso. Antes de começar, permitam que evoque aqui agora a memória de Lola Pérez Rivera, com a qual tive a oportunidade de trabalhar, não tanto como teria querido, e de trocar muitas ideias sobre estas coisas da música tradicional, e lá que considerávamos ambos ser lá nossa casa comum, toda esta vasta região transfronteiriça. A querida Lola estará sempre presente na minha memória, nos projetos que sonhamos. E eu sou das pessoas que acredita que valemos pelo que fazemos, mas sobretudo pela capacidade de continuarmos a sonhar e de querer sonhar. Ainda como introdução à minha comunicação, quero dizer-vos que eu vou falar sobretudo de evidências, de coisas muito sencillas, que este mundo da modernidade líquida, como disse Zygmunt Bauman, transformou em banalidades, e inclusive há um pouco, eu não sei qual é em castelhano a palavra, há os terraplanistas e há os terraplanistas das evidências, gente que nega evidências, e vemos que há conflitos bélicos, há informação manipulada, há toda uma viciação da verdade, das inverdades, as mentiras, as fake news e tudo isso, de tal maneira que as evidências acabam por ser postas em causa e até há uma espécie de uma nova Santa Inquisição a combater essas evidências. A minha comunicação, eu quero deixar bem claro que vou convocar para esta caminhada uma série de evidências muito, muito simples. O tema desta minha conferência, quando fui convidado, foi-me sugerido por isto não entra. É o tema da conferência, quando fui invitado, eu penso sempre, pero eu não tenho nada de importante a dizer, são só evidências, coisas muito, muito sencillas. E foi-me sugerido por este puente que existiu sobre o Rio Douro antes da construção dos embalses das barragens. Eu tenho um fascínio pelas pontes porque são a mais brilhante construção da humanidade. As pontes criaram a possibilidade de nos deslocarmos de um lado para o outro. E extraordinário, nunca nos detemos en el medio del puente. Sempre cruzamos uma ponte para ir ao outro lado. E uma ponte é sempre uma possibilidade real e concreta de passar ao longo de um caminho para ir ao outro lado. Ao longo dos séculos foram muitas e variadas as pontes que foram sendo construídas e hoje temos inclusive pontes simbólicas, pontes em não lugares, como diria o Marco Augé, pontes imaginadas, pontes que estabelecemos entre comunidades, entre povos, entre civilizações. Estas pontes são absolutamente fundamentais, mas as nossas pontes tradicionais, que não passa? Perdão, aqui passa. Este ponte que viram serviu para uma rota de comércio de almocreves e de vendedores e compradores de férias e de mercados, mas por ele também passaram contrabandistas, bandoleiros,
peregrinos, trabalhadores. Muitas vezes olhamos para as pontes apenas como um ponto de passagem de pessoas e de animais. Mas por estas pontes, nestas andanças raianas, circularam histórias e lendas, cantigas e romances, bailes e danças, que fazem parte de um património, e eu nunca me cansarei de o dizer, porque há gente que todavia ainda não o tem bem presente, de um património cultural comum, ou uma vasta zona, ou uma região que se prolonga muito para lá da raia e que tem ramificações que vão desde Portugal, terras de Leão, terras de Castela, a terras galegas, a terras asturianas. Partilho convosco a alegria que tive um dia a registar a uma senhora numa aldeia em Miranda do Douro um tema, o curita, el pequeno cura, e meu amigo José Ambás, em Astúrias, em Grau, a cerca de 300 km de distância, gravou a uma senhora maior de Grau exatamente o mesmo tema, com a mesma melodia e com a mesma letra. E aqui a pergunta é: quem escreveu o original? De que lado viene? Quem tem a paternidade de tudo isto? Não vale a pena buscá-lo. No entanto, isto inspirou-me um pouco, este passar de pontes, estes caminhos. Este foi um caminho muito importante, é chamado Carril Mourisco. Em Portugal, não sei se passa o mesmo que é na Espanha, pero em Portugal aquilo que é muito antigo é de mouros, é coisa de mouros. Que não é verdade que os mouros não vieram a Portugal a construir nada, pero era uma via secundária romana, que ligava à via da sétima legião, da sétima legião romana que estava acantonada em Leão. Nesta via romana que chamamos Carril Mourisco, é um espaço que ao longo da história temos imensos documentos de que foi bastante utilizada por toda esta gente, inclusive em 1762 pelas tropas do Marquês de Sarria, quando entrou em Portugal para tomar a Praça Forte de Miranda do Douro. Estas viagens interculturais lembraram-me um laço que circulou por terras leonesas e mirandesas. Para pegar um exemplo, a maior parte dos companheiros viajam com as pessoas. Eu decidi fazer uma viagem com um laço de pauliteiros, com uma música de pauliteiros, numa linha de estudo que estou a fazer, que é procurar conhecer as viagens dos espécimes. É para mim muito importante que ao longo de 22 anos na terra de Miranda tenha gravado canções e temas em português, em mirandês, em castelhano, com interferências linguísticas várias. Muitas vezes não sabemos onde acaba o mirandês e começa o castelhano, ou onde se castelaniza um termo mirandês, ou onde se mirandiza um tema castelhano, um vocábulo castelhano. E pareceu-me que era importante justamente seguir o rasto de uma dança que é o maridito. A primeira referência que eu encontrei foi que, como todos sabemos, estes bailes, estes espécimes vivem de variantes. Nenhum de nós pode dizer este é o original e aquele é uma variante ou uma versão. E então foi possível seguir um bocadinho as aventuras, as andanças. Procuro fazer um jogo de palavra com a dança e a andança, com a viagem das danças, com o maridito, que foi recolhido entre 57 e 61, como se refere ali, no lado salmantino, em Aldeia d'Ávila, embora também fosse dançado o maridito em Maribel ou Macotera. Foram recolhidos alguns espécimes musicais e foram incluídos na obra que se encontra ali, que foi publicada conforme vem. Eu não coloquei a música porque tornaria isto muito pesado e fugia um pouco do meu objetivo. Esta espécie não é nada mais, nada menos do que o maridito, La Viudita, ou seja, o tema anterior, La Viudita, recolhido em Aldeia d'Ávila de La Ribeira, é exatamente
o tema Maridito, que foi recolhido em 1898 por Albino José Moraes Ferreira e que está publicado na obra Dialeto Mirandês. E foi recolhida, ele não nos diz onde, no entanto, temos fundadas informações para que isto lhe tenha chegado vindo da Raia do Norte, da Raia Seca, portanto, onde o Douro não faz fronteira com terras de Aliste. 2 anos depois, em 1900, José Leite Vasconcelos, nos estudos de filologia mirandesa, inclui também este laço de pauliteiros, Maridito, com uma letra que apresenta algumas diferenças das palavras, no entanto, nos remete da mesma maneira para uma grafia em castelhano. Sabemos que este texto foi enviado a Leite de Vasconcelos em 15 de julho de 1898. Em 15 de julho de 1898, foi enviado pelo mirandês Francisco Maria Garrido Brandão, que foi tamborileiro, natural de Sércio, que é uma aldeia muito próxima de Miranda do Douro, a pedido do padre José Bernardo de Moraes Calado. Ou seja, Leite de Vasconcelos tinha uma linha de comunicação com o padre José Bernardo de Moraes Calado e pediu ao Francisco Maria Garrido Brandão que lhe desse textos de laços. E o Francisco Garrido Brandão fez-lhe chegar esta letra. Acontece que o Francisco Maria Garrido Brandão, que é um homem que vai em 1898, naquela que é a primeira saída de um grupo de pauliteiros da terra de Miranda, vai a Lisboa, 1898, o Francisco Maria Garrido Brandão, todos os anos ia trabalhar para Vito e Godinho. Portanto, é muito provável, tudo indica, que Francisco Maria Garrido Brandão, ao trabalhar com a camarada nas cegadas, ia para as cegadas em Vito e Godinho, que tivesse aprendido este laço e o tivesse levado justamente para Portugal. É possível que isso aconteça. No entanto, é muito interessante porque há um saudoso escritor e investigador mirandês, o Amadeu Ferreira, que efetuou um estudo muito aprofundado da correspondência entre Leite de Vasconcelos e o padre José Bernardo de Moraes Calado e escreve as palavras do sacerdote, do cura. O cura, numa carta a José Leite de Vasconcelos, diz: vão, pois, e já, e não sem tempo, os versos dos diferentes laços da dança que o nosso tamboriteiro, é muito curioso que a designação primeira que aparece tamborileiro em terras de Miranda é tamboriteiro e aparece nas contas das confrarias, várias confrarias tivemos acesso aos livros de contas. O nosso tamboriteiro escreveu em espanhol, que é como eles se usam cantar e como eu quereria por isso que eles assim fossem no princípio ou logo na primeira vez que me enviarem. Ou seja, o padre José Calado diz a Francisco Maria Garrido Brandão que quer o texto conforme ele o aprendeu e ele envia-o em castelhano. Porque este mesmo Francisco Maria Garrido Brandão, que vai em 1898 com o grupo de pauliteiros de Constantin a Lisboa, vai fazer já a transcrição dos laços todos para mirandês. E a esmagadora maioria dos laços tinham grafia castelhana, ou seja, seriam possivelmente uma importação. Como verá, pelas inúmeras emendas que logo na primeira vez se enviaram, eu tive de fazer na escrituração dos versos em que poucas palavras se escreveram devidamente em espanhol. Isto é muito interessante. O Francisco Garrido Brandão escreve num misto de castelhano e mirandês. E o padre José Calado, a igreja não tinha apreço pelo mirandês, não tinha apreço,
Portanto, temos dados que nos permitem concluir que da parte da Igreja, assim como das instituições oficiais, do governo e tudo isso, não havia apreço mirandês, era depreciado, era a língua charra, eram os palantres, enfim, não era considerada uma língua de gente civilizada. O padre José Calado vai fazer a correção do texto que o Francisco Garrido Brandão lhe entregou. O homem não tem instrução conveniente para saber o que escreve, diz o padre Calado. Nem ao menos para interpretar ou sequer ligar sentido àquilo que escreve. É muito curioso que muitos dos laços dos pauliteiros têm letras que são um nonsense, não fazem sentido. Dá a ideia que sacrificaram o sentido, a expressão do laço à necessidade da mnemónica, da memorização da dança. Portanto, pelo menos não dispomos de dados que nos permitam entender. Amadeu Ferreira não deixou de notar que o castelhano de Francisco Maria Garrido Brandão, que não era do Francisco Brandão, era do padre Calado, que corrigiu o texto original. Desgraçadamente não tivemos acesso ao texto original, porque tudo isto estava no Museu Nacional de Etnologia em Lisboa, que teve um senhor diretor, que me dispenso de dizer o nome, que entendia que o museu era dele, e muitos dos arquivos perderam-se, foram soterrados em cabos, sem condições de conservação e tudo isso. Mas vamos prosseguir com a documentação sobre o laço. Vamos encontrar este mesmo maridito no José Manuel Martins Pereira, numa obra que desgraçadamente continua esgotada e que já caiu no domínio público e deveria ser editada. Eu atrevo-me a ser indelicado e a dizer à doutora Celina para exercer alguma magistratura de influência na Direção Regional do Norte para que haja uma reedição desta obra que interessa a todo o Nordeste transmontano, à linha de Entre Sabor e Douro, e foi publicada em 1908 com a mesma letra que o Leito de Vasconcelos. Ou seja, este José Manuel Martins Pereira percorreu uma vasta região e teve a preocupação de recolher a informação que já estava escrita. Este nosso maridito, entretanto, vai aparecer nos anos 30, referenciado já em Constantin. Ele regressa à raia. Portanto, temos a primeira referência que o Francisco Brandão, que trabalhava em Constantin, embora fosse natural de Sércio, e que vivia em Constantin, introduziu o laço em Constantin, de tal maneira que Serrano Batista, nos anos 30, vai incluí-lo no Cancioneiro Tradicional de Danças Populares Mirandesas, no volume segundo que foi organizado pelo não menos saudoso padre António Maria Mourinho, e vai incluí-lo exatamente com a mesma grafia neste cancioneiro. Entretanto, este mesmo laço, o padre Mourinho recupera-o para o cancioneiro tradicional, e aqui não se vê muito bem. Eu tive a oportunidade em 2003 de o gravar e filmar em Constantin, onde ainda hoje é dançado. É dançado onde? Na festa dos moços. Na festa dos moços, fazem questão em dançar este laço. O laço é apenas dançado aí, na festa de São João, a festa dos moços, que é uma festa que tem as mascaradas e que ocorre no período de solstício de inverno, mais propriamente no dia 27 de dezembro, quando saem os pauliteiros e fizeram questão de dançá-lo. Este laço, ainda hoje em Constantin, é muito popular, porque durante a ronda dos pauliteiros, cada casa pede aos pauliteiros para dançar um laço. E é dos laços mais solicitados, e inclusive com um ou outro traço de identidade, dizendo este é muito nosso e ninguém mais o dança, eu quero que dancem o maridito. A minha questão, e já termino para dar espaço ao meu colega que vem a seguir, eu tive a oportunidade de registrar este laço em 2003, ao Orleano Ribeiro Flauta Pastoril, que infelizmente já nos deixou, Luís Preto Bombo e José Manuel Torrado. É muito interessante que é um laço que, não sendo
uma coreografia difícil, é, no entanto, um laço que apresenta a particularidade de os dançadores baterem com os paus no chão durante a dança. E isso acontece com outras danças, e dizem-me que em Aldeia d'Ávila o laço que foi recolhido, como nós vimos logo no primeiro slide, também era dançado, já não o é, há referências, também era dançado batendo com os paus no chão. Portanto, estou em crer que, efetivamente, o Francisco Brandão terá sido o homem que cruzou aquela ponte e que levou o laço para a terra de Miranda, onde posteriormente recebeu a letra em mirandês, como agora é feito. No entanto, é muito curioso que em Constantino mantém a grafia castelhana. Portanto, mantém exatamente a grafia castelhana. Bruno Nettle, um influente etnomusicólogo norte-americano, que muitos de vós de etnomusicologia de certeza que já se confrontaram com a folk and traditional music in the Western Continent, tem uma frase que eu não me canso de dizer, porque detesto fronteiras, detesto raias, detesto linhas de divisão, que são criações para dividir aquilo que muitas vezes nunca conseguiu dividir, a não ser administrativa e politicamente. E Bruno Nettle diz algo que penso que para mim é um pouco a minha Bíblia. Nenhuma cultura pode reivindicar como própria uma música, sem admitir que partilha muitas características e provavelmente muitas composições com outras culturas vizinhas. Mas deve também aceitar-se que uma parte das qualidades essenciais e distintivas de uma determinada cultura de alguma maneira se infiltram na música. Um dos atrativos desta área reside em encontrar um equilíbrio entre a ideia de música tradicional como um fenómeno nacional ou regional e o conceito de música folclórica como um tipo de música supranacional. Um desafio extraordinário. Isto é uma evidência, dirão alguns, por certo que sim, mas convém recordar e não esquecer, como tantas vezes sucede, por ignorância ou manipulação na criação das falsas identidades. Nós sabemos que para construir uma identidade o primeiro passo é definir o outro. Uma identidade constrói-se em relação a um outro. E em muitos casos essa identidade é alicerçada, criada com base em diferenças, só que na esmagadora maioria dos casos as semelhanças são muito mais numerosas do que as diferenças. E esquecem-se as semelhanças e valorizam-se, hipervalorizam-se as diferenças. Uma vez criada esta identidade, definido este outro, dentro deste espaço cria-se um gueto, um espaço fechado, no qual aparecem os conceitos de purismo, de genuidade, de autenticidade. E o nosso é que é autêntico, o resto é contaminação. Eu sou das pessoas que acredita que a história da Europa são 20 séculos, tal como a conhecemos na era depois de Cristo, são 20 séculos de conflitos gerados pela criação de falsas identidades. No campo onde nós nos movemos, isto acabamos por manipular e trabalhar aquilo a que eu chamo, sem pretender ser o dono da palavra, fake identidades, e muitas vezes trabalhamos e apoiamos ou somos permissivos àquilo a que já não é folclore, mas fake-lore, que é fundamentalmente o que me interessa. Regresso então à ponte de que vos falei no início. Foi cruzando pontes como aquela que andei a viajar com o Maridito, uma das peças das danças rituais de pauliteiros. É um caminho arriscado, mas segui porventura o conselho dos chineses quando dizem num ditado popular que pelo menos uma vez na vida arrisque-se uma ponte perigosa. Cruzemos uma ponte perigosa. Nestas demandas do conhecimento etnomusicológico também não deixei de lado o que os indianos também recomendam num outro ditado popular. Lembre-se de construir a ponte antes de precisar de atravessar para a outra margem.
Portanto, primeiro construímos a ponte e depois passamos para a outra margem. Construamos então todas as pontes que forem necessárias para entendermos este património que vive e sobrevive em ambos os lados da fronteira, habitando uma casa comum onde convivem tradição e modernidade. Obrigado pela vossa atenção.